Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Embriagueis com o vinho de a contenda, mas se encha do Espírito. O vinho da contenda são as informações, as religiões, as notícias, as pregações que trazem confusão. Você ouviu uma mensagem, Jesus, olha, gente, olha para a mensagem da graça, estude a mensagem da graça, olha o contexto. Jesus, biblicamente falando, Jesus já voltou. Jesus, tradicionalmente falando, religiosamente falando, Jesus não voltou ainda. Tá bom? Então eu preciso entender isso. Queridos, batismos, biblicamente falando, batismo nas águas era um ritual dos judeus. Batismo nas águas, religiosamente falando, é um selo da salvação para muitos cristãos. Dízimo, biblicamente falando, era a colheita da terra que era entregue anualmente e na despensa no templo. Dízimo, religiosamente falando, é a 10ª parte de tudo que você ganha, dado na igreja evangélica, para o pastor receber, dizendo que é para fazer a obra de Deus. Então eu preciso entender o que está na Bíblia e preciso entender o que está na religião. Se eu dou ouvido ao que está na Bíblia, como está na Bíblia, eu vou crescer no conhecimento. Se eu dou ouvido ao pastor, ao padre, à igreja evangélica, à tradição A, à tradição B, eu vou crescer no entendimento deles. Se eu olho para o que está na Bíblia, demônio, daimon, eram loucuras, problemas psíquicos, confusões mentais, pessoas que tinham convulsões, jovens que se jogavam no fogo, na água, se cortavam, doentes psiquicamente. Jesus curava a todos para manifestar o poder de Deus. Mas quando eu olho para a religião, eu invento que é um ser, uma coisa que entra no jovem, que entra na mulher, que entra no homem e faz um bocado de coisa, mas interessante. Faz um bocado de coisa, mas não mata, não tira a vida daquela pessoa. Porque assim, se um demônio, um ser espiritual entra em alguém, imagina um ser espiritual possuindo alguém, não seria para tirar a vida daquela pessoa? E porque a maioria das manifestações não tem nada a ver com tirar a vida, é só para dar show na igreja, e depois quando vai embora, o demônio vai embora. O camarada está em casa, o demônio não se manifesta. Aí ele pisa na igreja do reteté, o pastor levanta a mão, fala um palavrão, de efeito, ele se manifesta. O empresário que está lá na empresa, fraudulando lá, que está lá, né? Só negando impostos, mas ele é crente. Mas está lá explorando os seus funcionários, mas ele é crente. Ele vai para a reunião dos empresários, o demônio não se manifesta nele. Agora vem o coitado desempregado vendendo geladinho na sinaleira, o demônio se manifesta. Que demônio é esse? Demônio da religião. Não é da Bíblia, é tudo da religião. Então eu preciso entender o que está na Bíblia e o que está na religião. Hoje mesmo de madrugada, agora no finalzinho da manhã, no caso, né? No início do dia, agora, mais 5 horas da manhã, eu tive um pega pra capar com 3 pessoas que vocês conhecem. Pablo Marçal, a esposa de Pablo Marçal. Vocês sabem quem é Pablo Marçal? Sabe, né? Não sabe quem é Pablo Marçal, não? Foi até candidato a prefeito de São Paulo. É um coach que tem aí. Foi uma confusão. Eu, Pablo Marçal, a esposa de Pablo Marçal e aquele pastor lá do Trovão, o Júlio Trovão, que falou assim. Foi uma confusão agora de manhã com eles. E aí eu tive que debater com eles. Por quê? Porque Júlio Trovão estava sentado, eu, ele e Pablo Marçal, e Júlio Trovão olhou para a cara de Pablo Marçal e disse assim: você sabe que se você não pegar tudo que você tem e dar aos pobres, você não pode ser salvo, porque a Bíblia diz que você tem que vender tudo que você tem. Olha que o Pablo Marçal é bilionário. Aí o pastor Júnior Trovão olhou para a cara dele: você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres para entrar no reino. Aí eu perguntei: vem cá, e você vendeu tudo que você tem e deu? Aí a esposa de Pablo Marçal ficou assim.
Eu falei, ô pastor Júnior Trovão, presta atenção. Você é um pastor famoso, o Brasil inteiro te conhece. Pablo Marçal é um empresário mega famoso. E está aqui a esposa do Pablo Marçal. Eu sou apenas um desconhecido que gosto de esportes. Então falar da Bíblia para vocês parece que não vai adiantar. Mas a salvação é pela graça, não é pelo que você tem. E dentro do contexto que Jesus mandou aquele jovem vender tudo, foi para aquele jovem, porque Jesus conhecia o coração daquele jovem, não foi para o Pablo Marçal que Deus falou aquilo. Agora, Deus falou para a gente praticar a generosidade. E você aí, com esse vozeirão todo, falando disso, você está pregando legalismo para as pessoas, pregando religiosidade. Os irmãos aqui da gravação não entenderam nada, igual os irmãos aqui presentes, porque foi um sonho, aí eu acordei. Até no sonho, agora eu estou pregando o Evangelho da Graça. Foi um sonho, né? Aí eu acordei. Peguei vocês, né? Os irmãos aqui. O irmão Elcio estava conversando com o Pablo Marçal. O irmão Elcio estava conversando com o pastor Júnior Trovão. Foi, irmão. Foi um sonho. Deus me arrebatou em espírito. Não, mas foi sério. Aí eu acordei. E fiquei pensando, rapaz, eu acordei e não dei o direito deles questionarem. Porque a palavra da graça é isso e acabou. Não tem negócio assim, mas não tem mais nem menos. Eu entreguei a palavra no sonho. E aí eu acordei. Aí você me pergunta, o que isso significa, irmão Elcio? Eu falei, eu não sei, irmão, eu só sonhei no sonho. Glória a Deus que até no sonho eu estava falando da graça de Deus. Isso tem um sentido. Isso tem um sentido. Do que você está cheio? É isso que está na tua mente. Porque quando você nutre isso no teu coração, na tua mente, onde você vai, até dormindo, você vai externar isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acordei bem. Parecia que eu estava até mesmo do lado de Pablo Marçal e de Júnior Trovão falando da graça. E se Deus um dia me der a oportunidade de estarem com Ele, eu falo mesmo. Mas não sou milionário, não é pastor famoso. E daí eu tenho a mensagem do reino. Eles têm a mensagem da religião. Mas foi um sonho, tá, gente? Fique claro aqui, para vocês não pegarem e cortar a mensagem. E depois dizer, ó, Marçal, olha, Júnior Trovão, estão dizendo isso e isso. Mas foi um sonho mesmo. E no sonho eu falei da graça de Deus. Agora olha aqui. Olha lá, Hebreus capítulo 6. Diz assim, olha. Por isso, pondo em parte, ou seja, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e do ensino dos batismos, no plural, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que é que Paulo estava dizendo aqui para os hebreus? Os hebreus eram um povo que estava vivendo depois da cruz, porém estava vivendo a lei, por causa do templo e dos sacrifícios que ainda estavam em funcionamento. Paulo está pregando sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo e dizendo que agora não era mais lei, era graça. E na graça de Deus, Paulo estava dizendo que tudo aquilo já era uma obra consumada, ou seja, juízo eterno. A partir da cruz foi decretado a consumação. Ressurreição dos mortos. A partir da cruz, aquilo que tinha que acontecer espiritualmente já estava decretado. Doutrina de batismos acabou. Não era para se falar, para ensinar mais sobre isso. E o último termo que Paulo usa é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Aí Paulo diz, isso faremos se Deus permitir. O que é esse Deus permitir? Lembra aqui que eu falei? Não é vontade absoluta de Deus nisso. É vontade permissiva. Então, muitas vezes, Deus permite situações. E nesse assunto aqui, nesse contexto, Paulo estava falando de Deus permitir, de que eles continuassem a trazer esse ensino à tona para aquelas pessoas que não estavam entendendo. Aí Paulo tinha que voltar tudo de novo e ensinar sobre imposição de mãos, obras mortas, juízo eterno, ressurreição dos mortos. Por quê? Porque as pessoas não tinham ainda compreendido essa matéria. Quando você não entende isso,
Ou você procura entender, ou você esquece isso aqui, porque isso aqui não vai interferir em absolutamente nada na tua vida com Deus e no teu dia a dia. Imagine que você é casado, tem seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, você é aposentado, tem seu carro, sua casa, tem seus afazeres. Agora imagine se você vai viver dentro de uma igreja evangélica ou qualquer outra igreja, qualquer outro sistema, preocupado, Brasil. Jesus vai voltar. E o juízo eterno. E a ressurreição de mortos. Meu irmão, se tu não está conseguindo resolver as coisas do dia a dia, tu vai ficar preocupado com isso. Era isso que Paulo estava dizendo. Vocês têm que descansar, porque isso aqui não adianta nada para vocês. Não, mas é a doutrina dos batismos, no plural, porque não era só um. Você vai de uma igreja para outra, a outra igreja não aceita o batismo da outra e batiza de novo. Você sabia disso, né? Então, eles ficam se preocupando com essas coisas. E quem vai de uma igreja para outra, e se não aceitar aquela outra lá, ele já entra aqui em confusão. E agora, qual batismo que é o certo? A igreja A tem que batizar de novo ou rebatizar, porque na igreja B batizou mergulhando, mas na igreja A é por aspersão, jogando a água. A igreja A não aceita o batismo da igreja B, porque na igreja B diz assim, ó: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí na igreja A ou na B diz: não, irmão, tá errado. Tem uma igreja aí do véu, a do véu, não sei se vocês conhecem, lá tem que rebatizar. Você pode ser batizado 50 vezes em outra igreja. Chegou lá, tem que rebatizar. Ah, mas eu já fui batizado 30 vezes. Vai ser batizado 31 vezes. Por quê? Porque lá no véu, na igreja do véu, aí eu perguntei a um irmão que é de lá, né? Por quê? Ele disse: eu vou te explicar. Porque nas igrejas se batiza assim, ó. O homem primeiro: eu te batizo, não é isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. E lá na igreja dele, ele disse: lá não é eu, porque vivo não mais eu. Ele diz assim, ele não usa o termo eu, né? Ele diz assim: o Senhor te batiza. E aí ele vai e faz os batismos. Ele diz que ele não usa essa expressão eu, porque aí é o homem batizando e não o Senhor. Então quando eles dizem o Senhor te batiza, não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí por último, eu te batizo. Eles dizem que o eu vem depois, não primeiro. Eu falei: meu Pai eterno, isso muda o quê? Então Paulo estava falando sobre essas questões. É claro que na época de Paulo, dentro desse contexto, havia diversas doutrinas sobre batismo, né? Havia o batismo pelos mortos. Paulo fala em 1 Coríntios 15, batismo pelos mortos. Havia o batismo de Moisés pela nuvem e pelo mar. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2. Então havia diversos tipos de batismos que Paulo falava. E as lavagens né, do dedo, tocar na cabeça, etc., que eram abluções também. Então Paulo disse que tinha que deixar tudo isso. Agora, por que tinha que deixar isso? Aí no versículo 4 em diante tem um texto interessante. Os perigos espirituais. Paulo diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível que outra vez eles se arrependam, visto que estão novamente crucificando o Filho de Deus e o expondo à vergonha. O que é que nós entendemos com isso? Paulo dá algumas características. É impossível, ou seja, não tem mais possibilidade, não tem mais chance, você não vai ter mais oportunidade. Você não terá mais oportunidade, é impossível, uma vez que você teve os olhos iluminados com a palavra da graça, uma vez que você provou o dom celestial, uma vez que você se fez participante do Espírito Santo, uma vez que você provou a boa palavra de Deus, que é o Evangelho do Cristo ressuscitado, uma vez que você entendeu o poder do mundo vindouro, dentro do contexto de Paulo era o que estava por vir, uma vez que você já foi renovado em tudo isso, se você caiu, recaiu, decaiu, não haverá mais arrependimento, porque de novo
você estaria crucificando Jesus. Ou seja, você saiu dentro da tua tradição familiar, religiosa, a maioria por tradição dizem que virou católico, ou você foi da Umbanda, ou você foi do Espiritismo, ou você foi evangélico, e aí você chegou agora e recebeu a mensagem da graça. Uma vez que você provou essa mensagem, você vai para onde agora? Você vai querer mais o quê? Qual a próxima mensagem que você vai atrás? Eu tenho 43 anos e desde 23 anos de idade, ou seja, 20 anos atrás, eu vinha procurando entender o Evangelho. Eu fui da religião evangélica da G12, visão celular. Eu fui da pentecostal não sei das quantas. Eu fui lá do Labachúria. Eu fui disso. Ou seja, 20 anos da minha vida, ou em 20 anos, eu vinha procurando a paz com Deus por meio da palavra e da igreja. Mas eu não obtinha. Eu não obtive. Por quê? Porque eu tinha medo do inferno, medo do diabo, medo de perder a salvação, medo de estar em pecado, medo disso, medo daquilo. A partir de 2015, eu comecei a encontrar a mensagem da graça. E essa mensagem começou a construir dentro de mim uma verdadeira transformação e maturidade. A partir do momento que essa mensagem, a partir de 2015, que ela começou a penetrar na minha mente, no meu coração, eu comecei a viver em paz. Eu comecei a entender a minha esposa, porque nem isso a religião permite. Porque se na religião a tua esposa não fizer e não andar igual você, então é o diabo que está operando para ela se rebelar contra você? Ou você contra ela? Então a graça de Deus trouxe paz para o meu casamento, harmonia para a minha casa. Não estou falando que não existe birras, situações, claro que existem, todo seio familiar. Eu estou falando de briga, de contenda, e principalmente colocando Deus e diabo no meio, que não tem nada a ver. Então o Evangelho da Graça me trouxe maturidade, me fez entender o conceito de santidade, que não é eu ir buscar em monte, buscar não sei aonde, é eu buscar dentro de mim o Cristo que manifesta a paz na minha vida. Então a graça me ensinou tudo isso. A graça me ensinou que mesmo eu estando vivendo na liberdade, não é licenciosidade e libertinagem para fazer as obras da carne. A graça se manifestou educadora, disse Paulo a Tito, e hoje eu entendo, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências do mundo. Então, uma vez que a graça me atualizou, me fortaleceu, me renovou, aí de repente, agora, eu negligencio essa graça, eu cuspo nesse prato. Eu vou ultrajar o sangue da aliança. Eu vou brincar com isso. Eu vou para onde? Irmão, tu vai para o inferno? Não, para o inferno eu não vou mais, porque a mensagem já me convenceu que não há lago de fogo. Irmão, tu vai perder a salvação. Não, salvação eterna eu não creio na perca, porque quem é filho é filho. Mas se eu desprezo essa graça, piso nessa graça, haverá na minha mente uma consciência de rebeldia. E a consciência de rebeldia, olha o que disse Paulo em Hebreus 12. Olha lá, a consciência de rebeldia o que é que traz? Uma consciência de que eu sei o que é certo, mas eu opto por fazer o que é errado. Hebreus, capítulo... É o capítulo... Deixa eu ver aqui. Eu falei o 12, não foi? Hebreus capítulo 10, versículo... Aqui, versículo 26 em diante. Pecado voluntário. O que é um pecado voluntário? Eu tenho consciência, mas eu escolho fazer. É um erro. Eu sei o que é certo, mas eu faço o que é errado. Hebreus 10, 26 em diante. Porque se vivermos deliberadamente pecando, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de consumir os adversários, sem misericórdia, morre, detrimento de 2 ou 3 testemunhas, quando rejeitava a lei de Moisés. 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que
ultrajar o Espírito da graça e profanar o sangue da aliança com que foi santificado. Ora, nós conhecemos aquele que diz: minha é a vingança e eu retribuirei. E outra vez diz: o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, observe que não tem para onde ir. Uma vez que eu conheci a palavra da graça e agora eu escolho deliberadamente viver no erro, eu só vou agora colher por aquilo que eu planto.